Nós resolvemos fazer essa prestação de serviço porque outro dia eu conversando com uma amiga minha, na verdade a Tânia, que é mãe da Manu, que é minha nora, Manuzinha. e ela estava dizendo que, contando que uma pessoa tinha comprado um carro com, assim, 60% do preço do carro, tinha pago 60% do preço do carro, porque não tinha IPTU, não tinha os impostos e tal. Eu falei, mas como? Como é que consegue isso? Ela falou, olha, a pessoa teve câncer, né? E ficou impossibilitada, porque tirou os gânglios do braço, ficou impossibilitada de fazer uma direção direito, então ela tem esse direito. Eu falei, como esse direito? Ninguém nunca me contou isso. Eu também não sabia. E aí tem várias outras, quer dizer, é um negócio muito doido isso, porque ninguém quer ter câncer, né? Primeiro. Não, claro que não. Mas se você tem uma doença, ou AIDS, ou alguma outra doença que te impossibilite alguns movimentos, você tem alguns direitos que não são contados para você. Porque ninguém interessa contar, porque você vai deixar de pagar um imposto, IPVA e não sei o quê. E as pessoas não contam, e está lá na legislação, garantidos por lei. É verdade. A lei prevê, inclusive, que, bom, é melhor alguns benefícios que podem ajudar muito a você enfrentar um período difícil da vida, né? E muitos deles dizem respeito a pessoas que têm ou tiveram câncer. Então, informação nunca é demais. Dá uma olhadinha nessa matéria. Uma notícia dura de receber. O corpo está doente. Tive a doença, foi um baque para todos. O diagnóstico do câncer assusta e enfrentar o tratamento exige muita coragem e determinação. Nessa hora, ninguém se lembra de correr atrás dos direitos. Mas quem enfrenta o câncer tem uma aliada importante, a informação jurídica. Isso mesmo, são muitas as leis que protegem os pacientes e que garantem direitos bem importantes. Normalmente as pessoas têm um grande impacto com relação à doença, ao diagnóstico de câncer, e muitas vezes elas não sabem dos direitos que têm. Alguns hospitais em São Paulo, como o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer e o AC Camargo, conhecido como Hospital do Câncer, criaram cartilhas para orientar os pacientes. Elas estão disponíveis a todos, pacientes ou não, na internet. Se você também não sabe que direitos são esses, preste atenção. É lei. Todo paciente de câncer, independente do tipo e da gravidade, pode sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, assim como o PIS/PASEP. E hoje é um dos benefícios mais rápidos que são entregues a essas pessoas. Eu consegui liberar o Fundo de Garantia numa fase em que nós estávamos passando por um aperto, porque a medicação é cara, né? E num momento importante para nós conseguimos a liberação. Por exemplo, uma criança que esteja acometida com algum tipo de câncer, mas que os pais trabalhem e tenham depósitos na sua conta de fundo de garantia, eles podem sacar esse fundo de garantia. A solicitação dos benefícios deve ser feita numa agência da Caixa Econômica Federal. É preciso apresentar os documentos pessoais originais e o exame anatomopatológico, que diagnostica o câncer. O exame anatomopatológico é um documento essencial para qualquer tipo de benefício. Ele normalmente está no prontuário médico do paciente ou do próprio laboratório onde foi feito o exame. O paciente também tem direito à licença médica e a receber o auxílio-doença. Outro direito é a isenção de imposto de renda. Esses benefícios devem ser solicitados ao INSS. Não sabia, né? Não conhecia nenhum dos benefícios? Não conhecia nada. Não usou nenhum tipo de benefício? Não usei. O governo dá muito pouco para nós. Então, quando eu soube que existiam todos esses direitos, eu fiquei surpresa sim. Os doentes também podem exigir mais rapidez da justiça em qualquer processo. Para isso, basta fazer um requerimento diretamente ao juiz responsável pela vara onde está o caso. Para aqueles que ficaram com alguma sequela por causa da doença ou do tratamento, existem ainda outros benefícios. Tem alguns pacientes que têm, por exemplo, um imóvel financiado. E nesses casos, dependendo do tipo de contrato onde haja seguro, é possível a quitação. Isso acontece em caso de invalidez. O doente que tem financiamento imobiliário pelo sistema financeiro da habitação e paga aquele seguro por invalidez ou morte junto com as prestações, pode solicitar a quitação total da dívida. Para isso, é preciso contatar o banco, o agente financeiro ou a seguradora responsável. Quem tiver renda inferior a um salário mínimo também pode solicitar o transporte público gratuito.
A pessoa tem o direito ao transporte a partir do momento que ela constate ou que seja constatada alguma deficiência, seja de membros superiores ou inferiores, como consequência dessa doença. O transporte pode ser municipal, estadual ou interestadual, dependendo da necessidade de locomoção para o tratamento. A Justiça tem assegurado o direito dos pacientes viajarem de ônibus, barco ou até mesmo de avião. É um momento de fragilidade e se você tiver assegurar aquela paciente alguns dos seus direitos, isso vai facilitar com que ela se locomova com maior facilidade, então ela vai ter tempo para se dedicar ao tratamento. Caso o doente esteja debilitado ao ponto de não conseguir se locomover sozinho, o direito é parcialmente estendido a um acompanhante, que no caso do transporte aéreo paga apenas 20% do valor da passagem. Existe ainda outro benefício importante que pode ajudar na mobilidade de quem ficou com alguma sequela. Existem alguns casos do câncer de mama, algumas formas de tratamento que retira-se músculo, retira-se linfonodos, ou seja, os gânglios axilares, e pode causar alguma limitação de movimento de membros superiores. Nesses casos, a pessoa tem direito a comprar um carro adaptado. Isso vale para todos que ficarem com os movimentos das pernas ou braços comprometidos. Entenda-se por veículos adaptados, é um veículo que tem que ter uma adaptação específica para atender a necessidade da pessoa, ou pode ser interpretado também como um veículo automático ou com direção hidráulica. O carro adaptado é isento de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, e ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ao todo, o desconto gira em torno dos 20% sobre o valor de mercado do carro. Um paciente que seja menor de idade, ele não vai comprar o veículo, mas os pais ou responsáveis teriam esse benefício estendido. Além das vantagens na compra, o paciente também não paga IPVA e, se morar em São Paulo, pode ficar fora do rodízio de veículos. A advogada Márcia Marconi sabe bem o que isso representa. Eu tive problema de câncer de mama, eu fiquei com um problema no braço, dificuldade no braço. Então, esse carro, com essas adaptações de câmbio automático, a direção elétrica, ela facilita muito. Há 3 anos, ela conseguiu comprar um carro adaptado com todas as vantagens a que tinha direito. Diferença total de um carro manual. E foi difícil? Quanto tempo você demorou para conseguir? Olha, ele não é muito fácil. Porque você tem um processo, uma burocracia toda para ser feita, né? Levou em torno de 4 meses, mais ou menos, para conseguir tirar o carro. Márcia já tinha carteira de motorista, mas teve que fazer o exame novamente e tirar a habilitação especial. Eu tive que tirar uma carteira de deficiente. Ela vem com descrita aqui atrás. Carteira especial, isso, né? Veículo automático, hidramático e ou adaptado, vedada atividade remunerada. Para Márcia, o carro significou a recuperação da independência. E isso só foi possível porque ela fez uso de outro direito, o resgate do FGTS. O valor que eu retirei que me ajudou também a comprar o carro. Né? A gente que faz tratamento de câncer, tem remédios para ser comprados, tem alimentação diferente, né? Você tem uma série de coisas que você tem que mudar na sua vida. Os gastos aumentam. Gastos aumentam. Então, isso ajuda muito. Então para você foi fundamental. Foi. Todas essas leis não são novidades, existem há anos, mas são pouquíssimas as pessoas, como a Márcia, conhecem e fazem valer os seus direitos. Estimativas não oficiais apontam que menos de 10% dos pacientes solicitam todos os benefícios. Na luta contra o câncer, informação não cura, mas pacientes e médicos concordam que ela ajuda bastante. E nós podemos prolongar a vida do paciente com melhor qualidade. E acho que nada como fazer valer os direitos de cidadão. Relembrando, o site onde você pode saber mais, veja como é importante a informação, www.ibcc.org.br, ou você entra no nosso site www.globo.com/maisvocê, que nós vamos colocar toda a cartilha lá, todas as informações para onde você tem que ir para fazer valer os seus direitos, tá bom?